castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. Que alegria poder chegar até você nessa manhã para esse momento de reflexão, esse momento de palavra aqui da comunidade luterana do Fundo Canoas. É uma alegria enorme poder estar conversando contigo nessa manhã. Eu não sei quando tu vais assistir, não sei se vai ser hoje, se vai ser durante a semana, mas seja quando for, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Deus que nos ensina, que o Deus que nos dá discernimento da palavra, possa estar contigo, te dando discernimento também da palavra do Senhor. Nós estamos online, mas também estamos presencialmente. Os nossos cultos estão acontecendo regularmente às 9h30 da manhã, todos os domingos aqui na comunidade. Tu és bem-vindo. Queres nos fazer uma visita? Tu és muito bem-vindo. Agora temos visto também os índices da pandemia darem uma trégua e estamos imensamente agradecidos a Deus por isso. Mas mesmo assim continuamos com todos os cuidados, distanciamento, utilização de máscara, utilização de álcool gel na entrada, enfim, temos dado continuidade à nossa vida em comunidade, mas também temos tido o privilégio de ter a tua audiência, ter a tua companhia através das redes sociais, através da tecnologia. Seja muito bem-vindo. Nós queremos dar continuidade no dia de hoje à nossa série de reflexões, a nossa série de pregações que tem como inspiração o Dia dos Pais. E como tu pudeste ver na abertura do nosso momento de reflexão, a nossa temática, a nossa série, ela tem como título De Carne e Osso, apenas gente em tempos de heróis. A motivação para essa nossa conversa, a motivação para esse nosso diálogo surge do fato de que nós vivemos tempos bastante complicados, bastante difíceis, esses dias que vivemos. Difíceis em que sentido? No sentido de vivermos plenamente a nossa paternidade, de vivermos plenamente a nossa família. Como eu mencionei na nossa pregação na semana passada, eu assisti uma palestra, ou parte de uma palestra do Marcos Piangers, na Unicinos, em São Leopoldo, uma palestra que ele deu aí há uns anos atrás, em que ele faz o comparativo entre os pais dos anos 80 e os pais atuais. E ele então fala que a geração de pais dos nossos dias é uma geração de pais que parece que vive em dívida, parece que vive devendo para os seus filhos. As razões para isso são inúmeras, mas eu talvez pense que uma das razões mais comuns é porque nós não temos mais tido tempo para sermos pais. Nós trabalhamos muito, nós nos dedicamos muito às nossas profissões, às nossas carreiras, nós acabamos terceirizando a formação dos nossos filhos, acabamos entregando eles na creche o dia todo e quando chegou a pandemia, que não tinha mais creche, aí o colapso foi total. Nós vivemos nos sentindo culpados, nós vivemos nos sentindo na sensação de que deveríamos ser melhores pais, de que deveríamos talvez ser heróis e com isso nós esquecemos que nós somos carne e osso. Nós somos apenas gente. Nós estamos vivendo tempos em que os pais acham que precisam ser heróis. Eles compensam a sua ausência com presentes. Eles compensam a sua falta de tempo com conivência. Quero dar apenas um exemplo. Coitadinho do meu filho. Ele passa o dia todo na creche. E quando ele chega em casa, ele pede para comer no sofá. E eu deixo ele fazer a refeição, a janta no sofá. Afinal de contas, ele quer fazer lá. Eu não vou contrariá-lo. Coitadinho. A expressão muito usada, uma expressão muito comum, muito presente na boca dos pais nos dias de hoje.
E com isso a gente está transmitindo a ideia de que nós estamos talvez em dívida com os nossos filhos. E acabamos sendo coniventes com algumas situações, acabamos sendo coniventes com algumas ideias erradas, algumas posturas erradas, algumas posturas que não são condizentes com o papel de pai e mãe. Precisamos entender que os pais dos anos 80 e os pais atuais precisam entender o seu papel, precisam entender a sua postura, precisam entender a sua paternidade, a sua maternidade com a mesma intensidade. Os tempos são outros, é verdade. Nos anos 80, talvez nós não gastávamos 1 hora para chegar em casa depois do trabalho, porque o trânsito era bem menos. Mas o papel de pai, o papel de mãe, o papel de formador de uma nova geração é absolutamente igual. As demandas são absolutamente as mesmas. E nesse sentido, nós temos visto cada vez mais pais e mães que se omitem ou que são coniventes. Só que isso não é coisa só dos nossos tempos, isso é coisa já de muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, já nos tempos bíblicos, nós vemos exemplos de pessoas que foram omissas e coniventes e com isso erraram, com isso perderam a sua postura, perderam o seu papel de pai, perderam o seu papel de educador, perderam o seu papel de formador de uma nova geração. E nessa manhã, eu quero compartilhar contigo algumas reflexões a partir de um pai que foi conivente, a partir de um pai que foi omisso, a partir de um pai que esqueceu qual era o seu papel na educação dos seus filhos. E esse pai não é alguém que não aparece frequentemente na Bíblia. Pelo contrário, é um homem muito mencionado. E ele entra lá em Hebreus capítulo 11 como um exemplo de fé para Israel. Que bom que a Bíblia não omite os erros, os fracassos. Que bom que a Bíblia não omite as situações difíceis da vida familiar. E isso não descaracteriza a pessoa a tal ponto de que ela não possa ser bênção. Mas a história desse homem, nesse exato momento que nós queremos nos ocupar nesta manhã, é uma história de alguém que foi omisso, alguém que foi conivente, alguém que perdeu o time, que perdeu o momento de ser pai, de ser presente, de ser aquele que diz como as coisas são. Por isso nós queremos nessa manhã nos ocupar com a omissão, com a conivência de Jacó. E essa história nós encontramos no livro do Antigo Testamento, livro de Gênesis, o capítulo 37 e os versículos 1 a 5, que nos dizem o seguinte: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Jacó, ou Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Essa é uma nuance da história de Jacó com seus 12 filhos. Uma família numerosa. Uma família onde um pai precisava assumir
a postura de pai, assumir a sua autoridade de pai, e ele simplesmente se omite, ele simplesmente não assume, ele simplesmente é conivente com a história dos seus filhos. Jacó tinha 12 filhos. Quantos são os teus irmãos? 1, 2, 3, 5 talvez, mas era uma família grande, uma família de 12 irmãos. Jacó era marido de 2 mulheres. Uma delas, a mais velha, Lia, e a outra mais nova, a Raquel. E Jacó ele tinha casado com Lia porque o sogro dele passou a perna nele. Essa história está ali nos capítulos anteriores de Gênesis. Mas ele amava mesmo a Raquel. Só que a Raquel não conseguia ter filhos. E aí então começa o drama. Lá pelas tantas, depois que a Lia lhe deu alguns filhos, a Raquel engravida. E quem é que nasce? José. E José, por conta disso, torna-se o filhinho querido do pai. José, por conta disso, torna-se o filho que era o xodó do pai. E no texto que nós lemos, nós vemos que Jacó, por gostar mais de José, manda fazer para ele uma túnica longa. Com isso, o pai estava, de alguma forma, deixando claro para os demais irmãos que José era o preferido. E José, por ser o preferido, também se aproveitava, ele sabia que tinha poder de manipulação psicológica do seu pai. E José era um baita de um fofoqueiro. Quando os irmãos iam apacentar os rebanhos e lá eles cometiam os seus deslizes, ele vinha e contava tudo para o pai. E aí vocês podem imaginar que os irmãos tinham uma verdadeira gana por José. Eles tinham uma verdadeira gana pelo fofoqueiro. O preferido do pai, fofoqueiro, e o queridinho da família, o queridinho do papai. José, ele se aproveitava da situação e Jacó era omisso e conivente. E isso gerou um drama familiar enorme. Isso gerou uma situação familiar muito complexa. Isso gerou um desprezo por parte dos irmãos para com José que a gente não vê muitas vezes. José é vendido, José é levado embora para uma outra terra. O pai chora porque acha que José foi morto, porque essa é a história que os irmãos contam. E esse é o enredo da história toda. Está ali em Gênesis, pode conferir. Aliás, queria te estimular a ler o livro de Gênesis. É um livro muito precioso, um livro cheio de histórias, muito gostoso de ler. Aqui nós chegamos no ponto central. A omissão de Jacó em repreender seu filho fofoqueiro gerou nele uma sensação de poder sobre os irmãos, uma sensação de poder sobre o pai. Jacó precisava ter repreendido José e dito: José, não é assim, não é fazendo fofoca. Jacó precisava ter entendido também que a sua postura de gostar mais de José, porque ele era o filho que a Raquel lhe dera, faz com que crie nos demais irmãos uma sensação de desprezo. Jacó está sendo omisso com a sua função de pai. Jacó está sendo conivente com a manipulação, com a capacidade de José de simplesmente, de alguma forma, ter o controle naquela casa, ter o controle naquela família. As demandas emocionais daquela casa, as demandas, as competências daquela família não foram levadas em consideração por Jacó. E por conta disso a família vive um drama que não há outro
na Sagrada Escritura, que não há outro semelhante na Sagrada Escritura. Jacó é omisso, Jacó é conivente. E a conivência e a omissão causam tragédias também em nossos dias. A conivência e a omissão geram nas famílias em nossos dias verdadeiros caos. Por quê? Porque numa casa onde pai e mãe, onde homem e mulher não percebem que a responsabilidade daquele ambiente está nas mãos deles, o filho se torna tirano. Num processo de formação de uma geração onde homem e mulher não percebem que eles são colocados ali por Deus para serem para essa criança, para serem para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa que está em formação, referencial, limitador, pessoas que colocam os limites e dizem, é até aqui. Quem se omite nessa função, quem se omite na sua responsabilidade, quem é conivente com as coisas que vão acontecendo, facilmente vai viver o caos, o colapso, completa tragédia na sua vida familiar. Omissão e conivência levam uma família à ruína, levam uma geração à ruína. E nós temos visto isso em grande escala em nossos dias. Pais e mães que são bons provedores, porque eles colocam na mesa o pão, eles pagam uma boa escola, eles vestem bem os seus filhos, mas são omissos no seu papel de serem pai. São omissos no seu papel de colocar limites. São omissos no seu papel de entender que não é o filho quem manda, não é o filho que manipula, é o pai e a mãe que tem as rédeas da família na mão. Jacó não tinha as rédeas da sua família na mão. Tanto que os filhos tramaram a morte, a aparente morte do filho querido, quando na verdade ele foi vendido como escravo no Egito. Pensa na tragédia, pensa no drama. E antes de ser vendido, alguns dos irmãos de José, inclusive, tramaram de fato a morte dele, mas só não tiveram coragem de consumar. A omissão do pai, e a conivência geraram tudo isso. Quando Jacó percebe que seu filho José está, de alguma forma, se achando, como a gente diria, Jacó deveria ter dito, filho, senta aqui do meu lado, senta aqui, vamos conversar. Filho, eu quero te dizer assim que o pai te ama tanto quanto o pai ama o Rúben, o Benjamim e assim por diante. O problema é que Jacó não tem essa postura. Por quê? Porque na sua maneira de relacionar-se com a família, ele de fato amava mais o José. Queridos, o drama que Jacó vive, de omissão, de conivência, é o drama de muita gente hoje em dia também, que não sabe o que fazer com seus filhos, que não sabe como relacionar-se com seus filhos, que não sabe ao certo o que fazer com a sua família. Nós temos vivido uma geração de meninos e meninas incapazes de pensar, incapazes de perceber o seu papel no transcorrer da história. Nós temos vivido uma geração de meninos e meninas, e quando eu falo assim, eu estou falando de maneira geral. É óbvio que existem exceções, e graças a Deus existem exceções. Mas nós temos visto uma geração de meninos e meninas que não tem resiliência, que não consegue perceber que se tirou nota baixa na escola, a culpa não é do professor, que não conseguem perceber que se o banheiro está todo quebrado na escola, a culpa não é do governo, a culpa é deles que quebraram.
Temos visto uma geração de meninos e meninas que estão perdendo o que é próprio de cada sexo, porque não tem mais em quem se espelhar. Se a gente olha para a história de Jacó com seus filhos, a gente vê que Jacó, de alguma forma, ele está colhendo o fruto de uma história onde ele tinha suas dificuldades. A geração atual de pais, via de regra, é a geração dos que se omitem e dos que são coniventes, que se omitem do seu papel de pai, que se omitem do seu papel de mãe, que se omitem como de serem aqueles que colocam os limites, daqueles que dizem: aqui em casa nós temos princípios, aqui em casa nós vivemos assim. Eu não quero ser moralista, mas eu quero apenas tirar talvez o pano da frente dos olhos e nos mostrar, e de alguma forma mostrar a realidade. Eu realmente fico muito preocupado quando eu olho ao meu redor e vejo essa geração que está vindo aí. Uma geração que, se a namorada diz não para o cara, o mundo acaba. Ou ele vai e mata a namorada. Uma geração que não sabe lidar com a frustração. Por quê? Porque quando fazem as suas guerras, porque querem as coisas pelas quais estão batendo o pé, o pai e a mãe são coniventes. Coitadinho, eu não tenho tempo, então eu vou fazer o que meu filho quer. Conivente e omisso. E a consequência? Cria um reizinho que já não sabe mais qual é o seu papel, que já não sabe mais o que fazer, que já não sabe mais diferenciar o certo do errado. Vivemos tempos assustadoramente perigosos. Vivemos tempos em que os pais estão brincando de viver. Eu falo com temor e tremor, porque eu tenho 2 crianças em casa. E eu percebo as dificuldades existentes no processo de formação de uma criança. É muito mais fácil a gente fazer o que eles querem. É muito mais fácil a gente ser omisso. É muito mais fácil a gente terceirizar. É muito mais fácil a gente deixar alguém cuidando. É muito mais fácil a gente não ser pai e não ser mãe. É muito mais fácil a gente apenas ser provedor. Jacó, por ser omisso no seu papel de pai e de chamar os filhos e dizer: escuta, aqui em casa funciona desse jeito. Aqui em casa não tem mais importante, menos importante, não tem mais amado e menos amados. Todos são iguais, todos são meus filhos, todos são amados por mim, todos são importantes para mim. E tu, José, deixa de ser fofoqueiro. E vocês aí, não fiquem pensando que eu não vou descobrir o que vocês andam aprontando. Se Jacó tivesse tido uma conversa assim, dura, firme, precisa, como um pai precisa ter com seus filhos, talvez o desenrolar da história de Jacó seria diferente. Mas Jacó é omisso. Jacó é conivente. E numa casa onde pais são omissos, onde pais são coniventes, quem manda é a pessoa errada. Quem manda é o filho. Quem manda é o filho. E aí nós temos grandes problemas, porque é a completa inversão da vontade de Deus, é a completa inversão da vontade de Deus para a família. Quando eu falo de pais serem firmes com seus filhos,
Em momento algum eu estou pressupondo qualquer tipo de violência. Mas a criança, o filho, precisa saber quem manda dentro de casa. É óbvio que se tu tem filhos adultos que já estão independentes, é uma outra situação. Mas do jeito como as coisas estão sendo conduzidas em muitas casas, esses filhos podem até se tornar adultos, mas eles não conseguirão ser independentes. Eles não conseguirão viver a sua vida. Eles não conseguirão ser maduros. O grande problema da omissão do pai, o grande problema da omissão da mãe, da conivência dos pais para com seus filhos é que não forma gente adulta. Não forma gente adulta. Serão eternamente aquelas crianças que precisam da gorjeta do pai, que precisam da gorjeta da mãe. Serão eternamente adultos que estarão completamente enrolados e que na necessidade correm para o pai. Só que o pai está com 70, 80 anos e o filho marmanjo está endividado e o pai vai lá e livra o couro dele. Estou inventando alguma coisa? Posso talvez estar exagerando, mas essa é a infeliz realidade de muitas famílias. Precisamos redescobrir que homens de carne e osso não são super-heróis, eles são gente. E gente precisa formar gente. Gente precisa entender que quem está aí é uma outra pessoa que precisa de limites, de amor, de cuidado, de consideração, mas ainda assim, aquela criança é uma criança e tu é o pai. Falar em pai. E nos casos que não tem pai, pastor? E nos casos em que a mãe tem que se virar sozinha? Pois é, a omissão de muitos pais começa antes de ter o filho. Quando descobre que a companheira, que a esposa, que a namorada, enfim, que está grávida, e o cara desaparece. A omissão de muita gente acontece antes mesmo de ter o filho nos braços. E isso traz consequências destrutivas. Isso traz consequências nefastas sobre a família. Nós precisamos entender que assim como Jacó, nós corremos o risco de sermos coniventes, nós corremos o risco de sermos omissos no nosso papel de pai e mãe. E isso vai dar problema, isso vai trazer dificuldades, isso vai trazer dificuldades. Precisamos entender que Deus deseja resgatar a verdadeira, a correta, a consistente compreensão, percepção do que é ser pai. E eu falo para os homens de maneira bem específica nesta manhã. Eu falo para os homens de maneira bem específica. Por quê? Porque a falta de um pai na vida de uma criança gera consequências. É óbvio que a falta da mãe também gera consequências. Isso é óbvio, isso não está em discussão. Por isso, para saúde física, mental, eu diria até espiritual de alguém, Deus pensou num homem e numa mulher. Por isso, para a formação, para a saúde, para o bem-estar, para a formação de gente, Deus pensou num homem e numa mulher que não são omissos e que também não são coniventes. Que não são omissos e não são coniventes. Que são pessoas que de fato
vestem a paternidade e vestem a maternidade. Mas a minha fala nessa manhã quer ser uma fala desafiadora, quer ser uma fala direta, quer ser uma fala que de alguma forma até afronta, porque vivemos uma crise do masculino, porque vivemos uma crise de presença de homem, de pai, de referencial de homem e de pai na vida das crianças. Muitas vezes nós temos pais, homens, que são provedores apenas, mas que tratam a sua esposa com desrespeito, com desamor. Muitas vezes nós temos pais que são apenas provedores, mas não estão presentes no processo de formação dessa criança, porque nunca vão na escola, é sempre a mãe que tem que se virar. Vivemos uma época de crise da paternidade tão grande que as crianças não têm mais em quem, de alguma forma, se espelhar. Porque quem está na frente deles, servindo de modelo, muitas vezes está muito mais preocupado com a sua aparência física, com os seus músculos, está muito mais preocupado com os carros, se eles estão bonitos, está muito mais preocupado com uma questão estética do que propriamente com seu homem, pai, ser alguém que sabe que está ali para ser na vida dessa criança o cara que tem a visão do todo, o cara que consegue perceber, o cara que consegue de alguma forma entender e colocar limite e dizer: filho, até aqui. Ou tu pode ir além. Porque não é só colocar limite. O pai também é aquele que tem que encorajar e dizer: tu pode fazer melhor. Tu tirou um 7 na prova, se tu te esforçar um pouco mais, tu vai tirar um 8. Né? E que vai dizer: olha, 7 já está muito bom, mas tu tem muito mais potencial, filho. Papel de pai. É triste a gente ver que tem homens que colocam os seus filhos no mundo, mas esquecem que é para a vida toda e que precisam se tornar na vida dessas pessoas referenciais. E quando a criança, quando o adolescente não tem esse referencial dentro de casa, ele vai procurar fora. E é por isso que a gente vê tanto influenciador digital fazendo sucesso aí entre a galerinha. Tanto youtuber. Aí aparece um youtuber, um garoto, falando lá uma meia dúzia de bobagens e faz a cabeça do teu filho. E eu te pergunto, qual a experiência de vida desse garoto que está fazendo a cabeça do teu filho? Qual é a história que esse cara tem para poder dizer para o teu filho o que é melhor? Talvez alguns vão me assistir e vão dizer assim: é um moralista. Não, não é moralismo. É reflexão sobre a realidade. É reflexão sobre o que é ser pai, sobre o que é ser homem. Se nós estamos sendo omissos com o nosso papel de pai, com o nosso papel de formador, nós precisamos urgente redescobrir que também isso está nos planos de Deus. É dentro de casa, observando a maneira como tu tratas a tua esposa, que o teu filho vai aprender a tratar a namorada. É dentro de casa, observando como tu tratas o teu marido, que a tua filha vai aprender a tratar o futuro marido. É na observação do que é ser homem, do que é ser mulher, que o teu filho, tua filha vai aprender o que é ser homem, o que é ser mulher. A gente está vivendo tempos
assustadores por conta da omissão dos pais, da conivência dos pais. A criança apronta as suas e o pai, ai que bonitinho. A criança apronta as suas na escola, ao invés de o pai sentar e ter um papo com o filho, o pai vai na escola e bate no professor. O que acontece constantemente. Nós não podemos nos omitir. Deus te chama, Deus me chama por uma tarefa maravilhosa. A tarefa de educar, a tarefa de ser referencial, a tarefa de ser limitador, a tarefa de ser estimulador, a tarefa de ser aquele que sabe o que está fazendo, a tarefa de ser aquele homem que sabe para o que Deus lhe deu filhos, sejam eles biológicos, sejam eles de coração, mas ele sabe por que essa criança está ali. A omissão e a conivência tem também trazido para muita gente um espírito de covardia. Por quê? Muitos dizem assim, eu não quero filhos, porque o mundo está tão complexo, o mundo está tão difícil, o mundo está tão complicado, que é melhor não tê-los. Deixa eu te dizer, com todo respeito, isso é covardia. O mundo sempre foi complexo. O mundo sempre foi difícil. O mundo sempre foi. Não é de hoje. Talvez agora um agravante seja, de fato, o excesso de informações e a velocidade com as quais essas informações todas chegam. Meia hora na frente de uma tela, tu é bombardeado com informações, com notícias que nos anos 80, para a gente lembrar do Marcos Piangers, levava talvez 3 dias. Hoje é imediato, é instantâneo. Mas ainda assim, em qualquer época, sempre foi um mundo complexo. Sempre foi um mundo difícil. Sempre foi um mundo que exigiu de homens e mulheres o seu comprometimento. Exigiu de homens e mulheres a sua postura, a sua não omissão, a sua não conivência. Mas sempre exigiu de homens e mulheres fibra para serem pais e mães no sentido pleno da expressão. Outro dia, conversava eu com uma pessoa que me disse assim, quem é que é o responsável por essa geração mimimi que tem aí? Como eu me senti um pouco intimidado com essa pergunta, eu fiquei meio assim, sem responder. Ela disse, nós! Eu disse, faz sentido. A geração mimimi. Pede para lavar a louça, resmunga. Pede para arrumar a cama, resmunga. Pede para levar o lixo na rua, resmunga. Tem que ir a pé para a escola, resmunga. Mimimi. A geração que tem tudo de mão beijada. E essa pessoa me dizia assim, nós somos os responsáveis. Se o mundo não está dando certo por conta das pessoas, nós somos os responsáveis. E essa pessoa falava a partir da sua autoridade de chefe de família. Eu não quero em momento algum ser moralista, não quero em momento algum fazer acusações, eu quero apenas refletir. Se nós não formos pais presentes, se nós não formos pais que sabem do seu papel, se nós não formos pessoas que sabem do desafio que é ter que chamar filho para conversar,
Chamar filho para dizer, senta aqui, porque nós temos algo a discutir. Senta aqui, porque tu é meu filho, agora tu vai me ouvir. Filho, quero te dizer que tu pode ir muito além. Se nós não entendermos qual é o nosso papel, a coisa vai ficar feia. Já está. A perda dos referenciais de homem e mulher, a perda dos referenciais de pai e mãe, está gerando o caos das famílias e, por consequência, da nossa sociedade. Jacó foi omisso no seu papel. Ele deveria ter chamado seus filhos para conversar e dizer, escuta aqui, o que está acontecendo? Ele foi conivente com a manipulação do seu filho querido. Jacó sequer percebeu que a postura de amar mais um filho em detrimento do outro, a postura essa é uma postura errada. A vida de Jacó estava um completo caos. A vida de Jacó estava toda bagunçada. A família dele estava toda bagunçada. E deu no que deu. Se nós não fizermos algo pela nossa família, talvez a bagunça também tome conta. E talvez agora tu estejas me assistindo e pensando, mas e o que eu faço? Primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar quais são os princípios que norteiam a minha vida. Ah, pastor, mas os princípios que norteiam a minha vida são os princípios que eu aprendi com meu pai. Ok, mas tu já passou os teus princípios na peneira? Talvez tu estejas com princípios equivocados. Por exemplo, quem ensina seu filho menino a ser machista está fazendo errado. Porque o menino não deixa de ser menino porque ajuda a lavar a louça. O menino não deixa de ser menino porque ele é gentil com as meninas. O menino não deixa de ser menino porque ele é gentil nas palavras. E a menina não deixa de ser menina porque ajuda o pai a lavar o carro. Quais os princípios que tu tens? A gente precisa passar os princípios da gente como pai e mãe pela peneira. E a melhor peneira, a peneira mais acertada, se chama Evangelho de Jesus Cristo. Os princípios do Evangelho precisam nortear a nossa vida em família. E quais são os princípios do Evangelho? Os princípios do Evangelho são os princípios da palavra. E os princípios da palavra, eu quero te dizer com todas as letras, são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos precisam ser os princípios norteadores da nossa família. Precisamos perguntar pelos nossos princípios. Segundo, nós precisamos também entender que a família tem um Criador. A família não é fruto do acaso. O fato de nós nos apaixonarmos por alguém, o fato de nós começarmos a amar uma pessoa, o fato de nós desejarmos dividir a nossa vida com uma pessoa, o fato de nós desejarmos ter um filho com essa pessoa, não significa que a família é fruto do acaso, a família é fruto do Criador. Deus pensou a família. Deus pensou a família, homem e mulher, com a capacidade de terem filhos. E se Deus é o Criador da família, o Criador quer fazer parte dela. Se a gente compra um eletrodoméstico, ele vem com manual, não é? Ninguém de nós lê, mas vem com manual. Por quê? Porque o Criador da geladeira não vai estar do teu lado te explicando como ela funciona ou o que fazer caso ela não funcione.
A família vem sem manual. Vem sem manual porque o Criador da família quer fazer parte da família. O Criador, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer fazer parte. Ele quer te ensinar a como ser um pai que não é omisso. Ele quer te ensinar a como ser um pai que não é conivente. Ele quer te ensinar a ser um pai que olha para a geração que está por vir e vê ali um privilégio de poder influenciar essa geração para que ela seja melhor do que a geração que a gente é. Mas ultimamente parece que não é bem isso que a gente tem visto na prática. Por isso o Criador precisa fazer parte da nossa vida em família. E quando o Criador faz parte da nossa vida em família, nós vamos entender que Deus também nos dá a consciência da prioridade. Nossa família é a nossa prioridade. Não é o nosso trabalho, não é a nossa aparência, não é a questão estética, não são nossos músculos que são a prioridade. A prioridade é a nossa família. A prioridade é aquele menino que está ali, que está sendo formado, moldado, que vai precisar de um pai que senta com ele e explica como as coisas são, que vai precisar sentar com essa criança para explicar para ela como a vida é, ensinar ela a ter resistência, ensinar ela o que é certo e errado, não com a boca apenas, mas com a vida. Quando a gente assume o papel de pai e mãe e a gente quer viver isso responsavelmente, a gente convida o Criador para fazer parte da nossa vida e o Criador vai nos dar a consciência do que é ser pai e mãe de verdade. O Criador quer nos tornar pais melhores, pai melhor, mãe melhor. Não perfeitos, porque perfeitos são super-heróis. A gente, de carne e osso, que sabe que erra, mas que sabe que acerta, que sabe que precisa de ajuda. Gente de carne e osso. E Deus também coloca em nós, quando nós desejamos ser pai e mãe, Ele coloca em nós também o desejo de buscar orientação na experiência de outros pais. E aí eu penso, por exemplo, no padrinho e na madrinha que a gente escolhe para os filhos da gente. A gente deveria ser muito sábio na hora de escolher. Nós que viemos do contexto luterano, nós ainda guardamos a tradição de batizar bebês. Para muitas famílias é só uma tradição mesmo. Mas para a nossa doutrina o batismo é algo muito sério. Também existe a possibilidade do batismo adulto, para quem nunca foi batizado, também tem que ser dito. Mas via de regra, na igreja luterana, as famílias trazem seus bebês para batizar. E às vezes quando tu dá uma olhada na lista dos padrinhos, dá um desespero. Porque tu vê que não há critério. Porque o padrinho do meu filho deveria ser o cara que eu posso procurar para conversar quando eu não sei o que fazer. O padrinho do meu filho deveria ser o cara que não vai ser o primeiro a oferecer um copo de cerveja para ele. O padrinho do meu filho deveria ser o cara onde eu pudesse deixar meu filho sabendo que ele vai fazer tão bem o papel dele como se eu estivesse ali. Ah, pastor, mas não, é isso aí. É isso aí. A gente está vivendo uma crise geral. E se a gente não tiver ao nosso redor pessoas que nos ajudam a mostrar o que é bom e o que não é bom, a gente está numa situação bem difícil. Por isso nós precisamos do Criador em nossa vida. Nós precisamos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. Jacó arrebentou com a sua família por conta da sua omissão e da sua conivência. Mas e se eu arrebentei a minha família? Se hoje eu estou colhendo o preço da minha omissão e da minha conivência, o
O que eu faço? Muitos pais estão sendo omissos no seu papel de pai por também chegarem ao extremo, no outro extremo, de serem rígidos demais, de não ter diálogo. O que Deus deseja nos dar, queridos, é o equilíbrio de saber dosar. Nós não podemos achar que Deus deseja um regime absolutista dentro de casa, onde os filhos não podem conversar. Deus deseja nos dar um ambiente onde a gente encontra equilíbrio sem perder o nosso papel. Onde o filho pode dar a sua opinião sobre o sabor da pizza, mas é o pai e a mãe que vão dizer se aquele sabor é ou não é bom para a família. Tu está me entendendo? Não se trata de ser um extremo ou outro. Não se trata de ser omisso ou extremamente dedicado na sua missão. Não é o equilíbrio. Deus deseja dar a nós, pais e mães, o equilíbrio na nossa vivência dos nossos papéis. E por isso a gente precisa de Deus na nossa vida. E a gente precisa ao nosso redor de pessoas que nos ajudem, de pessoas que nos deem condições de compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida em família. E se eu arrebentei com a minha família, pastor, o que eu faço? Sempre é tempo de reconstruir. Sempre é tempo de a gente perceber o que pode ser feito. Sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de busca por mudança de direção. Sempre é tempo de mudar rotas. Sempre é tempo de fazer diferente. Deus deseja que a nossa vida não seja o caos que foi a vida da família de Jacó. Mas Deus também não vai dar perfeição, porque nós continuamos sendo de carne e osso, nós continuamos sendo gente. Nós não somos heróis, por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Tu precisas da ajuda de Deus, eu preciso da ajuda de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus para a nossa vida, para que nós assumamos a responsabilidade de sermos pais e mães que de fato sabem para que estão ali, que de fato sabem que seus filhos precisam ser formados, que sabem que seus filhos precisam ser repreendidos, elogiados, amados, estimulados. Nós precisamos entender o nosso papel à luz do Criador. Deus nos livre da omissão. Deus nos livre da conivência. Deus nos dê condições de descobrir uma nova vida. E muitas vezes, a ação de Deus na nossa vida, como pai e mãe, passa também pelo processo da psicoterapia. Eu não posso terminar minha reflexão nessa manhã sem dizer da importância que a psicoterapia tem na formação de pais e mães que são conscienciosos do seu papel. Se a gente repete os modelos, se a gente quer fazer diferente também do que o modelo que teve, facilmente a gente cai num extremo ou no outro, de ser extremamente permissivo, ou de ser omisso, ou de ser restritivo, e por aí vai. A gente precisa de Deus na nossa vida, mas para ser um pai e uma mãe melhor, a gente também precisa de ajuda, porque muitas coisas do nosso passado nos atrapalham. Muitas coisas do nosso passado acabam influenciando hoje na nossa visão. E às vezes eu me torno um pai omisso, porque no passado eu tive um pai que me punia demais. E a gente diz, talvez até inconscientemente, eu quero fazer diferente do que o meu pai faz. Mas daí a gente esquece também
que a gente é que veste as calças dentro de casa e que a gente é que precisa deixar claro para o filho até onde a coisa vai. Está me entendendo? Por isso nós precisamos de ajuda para sermos bons pais. E a psicoterapia é fundamental. Toda pessoa, independente da faixa etária, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, precisa de psicoterapia. A psicologia é uma dádiva de Deus para a humanidade, que nos ajuda a viver melhor. E a psicoterapia precisa vir de mãos dadas com a compreensão de que a nossa família é dádiva de Deus, que a minha paternidade é dádiva de Deus e, portanto, eu preciso do Criador, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo para ser um pai melhor. Aprendamos com Jacó a como não ser e busquemos no Evangelho de Jesus, na palavra do Senhor, a orientação de como ser um pai que não é omisso e que não é conivente, mas um pai que sabe do seu papel e que sabe quando precisa ter uma conversa, que sabe quando precisa ser pai, no sentido de ser quem dá o norte dentro de casa. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que nós possamos refletir nisso e perceber como está o clima dentro de casa. Que Deus nos ajude. Quero orar contigo. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo privilégio de ser pai, de ser mãe, muito obrigado pelo privilégio de podermos ter filhos e podermos influenciar na formação desses meninos e meninas. Senhor, dá-nos a compreensão de que precisamos de Ti, precisamos de ajuda, precisamos estar em sintonia contigo, precisamos estar em sintonia como casal para sermos bons pais. Senhor, muitas vezes homem e mulher não estão em sintonia e, portanto, os filhos que sabem disso se aproveitam disso e acabam sendo quem manda dentro de casa. Livra-nos disso. Dá-nos a compreensão, Senhor, de que se estamos em sintonia contigo, estamos em sintonia como casal, estamos bem como homem, como mulher, nós também teremos condições de sermos bons pais. Senhor, eu oro por cada pai que me assiste nesta manhã, de maneira bem específica. Senhor, que cada um possa ter a consciência da sua responsabilidade enquanto homem, não apenas como provedor, mas como formador, como referencial, como alguém que entende que Deus o colocou ali para ser na vida desse filho bênção. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, permaneça conosco e nos ajude na tarefa de ser pai e mãe. Eu desejo a Ti um forte abraço. Que a bênção do Senhor contigo esteja. Continuemos na semana que vem, continuaremos a meditar nessa temática de carne e osso, apenas gente em tempos de heróis. Nós queremos sempre de novo continuar trazendo ao nosso coração a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E se está na vez de tu tomar a segunda dose da tua vacina, por favor, tome. Não esqueça. Com a dádiva da ciência, Deus está nos ajudando também em meio a essa situação toda. Um forte abraço e nos encontramos então na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas
iguais não há na terra.